Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, eu sou professor de Biologia aqui nessa escola e toda semana a gente vai ter dois encontros presenciais para quem estiver aqui e duas atividades online para quem estiver em casa, tá certo? Qual que é a ideia? A ideia é que na primeira aula da semana eu vou no horário da aula e a partir da semana que vem vocês vão receber os horários, então vocês vão saber que horas que é a minha aula ou que hora que é a aula de cada professor. Então, na primeira aula da semana, vamos dizer que seja segunda-feira, na quarta aula. Quando eu entrar na sua sala de aula, eu vou mandar no grupo da sua sala o link com um vídeo. E esse vídeo você precisa assistir, não necessariamente naquele horário, mas você precisa assistir antes que a sua sala tenha aula comigo de novo, tá certo? Então vamos dizer que a primeira aula da semana é segunda-feira, na quarta aula. Aí a segunda aula da semana é lá na quarta-feira. Não precisa assistir o vídeo ao vivo, junto com todo mundo, mesmo porque eu ainda não vou usar o Google Meet. Eu acho que eu consigo dar mais atenção e qualidade para a aula de vocês se for por aqui, tá? Então vocês vão assistir esse vídeo e tem que assistir ele antes da aula de quarta-feira, ou da segunda aula da semana, seja o dia que for, tá certo? Por quê? Porque depois que vocês assistirem esse vídeo e eu der a explicação para os colegas que estão aqui presentes, na segunda aula da semana, quando eu entrar no horário de aula, eu vou mandar para vocês o formulário com uma atividade da semana. E nesse formulário vai ter umas 3 ou 4 perguntas sobre o vídeo anterior, tá certo? Os alunos que estiverem aqui presentes, eu vou entregar para eles o formulário e a gente vai responder junto e já tirar dúvidas, tá? Para quem estiver em casa, o próprio formulário, quando você termina, ele já te dá um espaço para você mandar as perguntas para mim. Então você pode mandar pelo grupo da sala. Se tiver com vergonha, você pode mandar no privado. Se não quiser usar o WhatsApp, você pode no próprio formulário já colocar lá. Sempre vai ter uma parte embaixo. Ficou alguma questão, ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa, tá certo? E quando você clicar em enviar, esse questionário já vem para mim e eu vou usar ele como principal ferramenta para contar as suas presenças e a sua nota, tá certo? Então, toda semana eu vou mandar para vocês, no horário da primeira aula, o vídeo. Sempre vai ter um vídeo do Centro de Mídias, tá? Geralmente não vai ser o vídeo ao vivo, geralmente vai ser um vídeo do repositório, que é justamente para vocês poderem assistir depois, porque na prática, só os alunos de segunda-feira vão conseguir ver esse negócio ao vivo, certo? Então, não tem problema. Vocês assistem o vídeo do Centro de Mídias que eu mandar para vocês. Junto, eu vou mandar o vídeo da minha aula, porque muitas vezes eu vou abordar aquilo que o Centro de Mídias abordou, só que de um jeito que eu ache que precisa de mais atenção. Então, assim, tem alguns termos que eu posso querer abordar de um jeito que eu considere mais claro, tá certo? Então, no fim das contas, você vai ter essa oferta de vídeos. Você pode assistir o Centro de Mídias, você pode assistir o meu, você pode assistir os dois. O importante é que você veja pelo menos um deles para você entender e depois você conseguir responder o formulário que vai valer a nossa nota e a nossa presença, tá certo? Então, na prática, eu tenho um acervo de vídeos do ano passado que eu vou usar, porque boa parte deles está bom. Tem várias partes que estão ruins, porque eu estava aprendendo a gravar. Então, por exemplo, hoje é uma aula improvisada, eu estou numa sala que faz um eco do caramba, a luz está oscilando um pouco, eu estou brilhando, mas a maior parte dos vídeos velhos que eu tenho, os vídeos do ano passado, não são tão velhos assim, eles estão bons. Então a gente vai usar muito eles. Então vocês não se assustem se vocês me verem um pouco de cabelo curto e depois com cabelo gigantesco, porque é culpa da quarentena, tá certo? Que começou ano passado e daqui a pouco volta, tá? Então fica aqui com a próxima aula e não repara não minha cara de quarentena, porque não me julgue, tá bom? Qualquer dúvida, manda no grupo da sala. A aula de hoje ela vai ser sobre célula e sobre membrana. As aulas sempre vão ser sobre o mesmo tema que foi dado lá no Centro de Mídias, só com uma linguagem que eu acho que é um pouquinho mais fácil, abordando algumas coisas que eu acho que ficou corrido, e numa linguagem que eu sei que eu conheço vocês um pouquinho melhor, então eu sei o que a gente já conversou, a gente já não conversou, eu posso usar termos mais específicos, tá certo? A nossa aula vai falar então sobre esses conteúdos, que são esses assuntos que vocês têm que saber, e essas habilidades, que são essas capacidades que vocês têm que conseguir fazer, tá certo? Toda aula que eu colocar aqui na internet, a gente vai ter esse slide,
Eu não vou passar um por um, porque vocês podem pausar e ler com calma. É muito melhor do que eu ficar gastando tempo de vídeo lendo cada um deles. Então, sempre podem pausar, eu vou dar um tempinho, e ler isso com calma, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre células. Essas células, o que são células? Gente, tem várias formas de você descrever, algumas formas que são mais clichê, algumas formas que são um pouquinho mais detalhadas, mas em geral, a célula, você pode falar que ela é a menor parte de um ser vivo. Isso aqui que está aqui do lado é o que a gente chama de, isso aqui é o seu intestino, tá certo? O seu intestino ele é formado de várias partes menores, ó. Repare que isso daqui é uma célula. Isso aqui é outra, certo? Então, você é formado de menores partes que ainda estão vivas, tá certo? Então, a célula é a menor parte de um ser vivo que ainda pode considerar como vivo, tá certo? Essa célula é feita de partes menores, mas a única coisa viva em você, a menor parte viva em você, é a célula, tá certo? E por isso que a gente chama de unidade básica da vida. Unidade básica da vida. Então, o que é ser vivo? Né? O que é considerar vivo? Quer dizer que você tem metabolismo, ou seja, você é capaz de absorver nutrientes, você é capaz de quebrar nutrientes para ganhar energia, você é capaz de se reproduzir, você tem todo o aparato necessário para se reproduzir e formar novos organismos. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem uma hemácia também, uma parte pequena do ser vivo. Ela está viva. Aqui nós temos um indivíduo unicelular, ou seja, ele é um organismo que vive sozinho, ele não precisa de partes menores que nem a gente. Ele sozinho é capaz de se mover, ele tem cílios aqui, ó. Ele é capaz de se reproduzir, de capturar alimento, quebrar esse alimento. Todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui não são células, isso aqui são organelas, são partes dessa célula, tá bom? Então, esse organismo, ele é um organismo que tem metabolismo, ele é um organismo que ele é capaz de fazer novos organismos, tá certo? Bom, então como é que é esse corpo das células? A gente viu que tem células bem diferentes. Uma coisa muito importante é a forma da célula geralmente está relacionada com as funções que ela tem que desempenhar, tá certo? Então, olhando aqui, ó, nós temos um neurônio. O neurônio é uma célula que tem que conversar com outras. Então ele tem várias extremidades bem ramificadas, para ele poder encontrar várias células diferentes. A hemácia, que vai levar oxigênio de um lado para o outro, ela precisa de uma superfície grande para poder entrar em contato com o pulmão e pegar mais oxigênio. O intestino, que a gente já viu, ele tem esses pelinhos aqui que são para absorver nutrientes nutrientes que você comeu. O espermatozoide tem que chegar no óvulo, então ele tem que ter uma cauda para nadar. O músculo tem que puxar os seus ossos, então ele tem que ser forte e estar bem preso um no outro para não estourar, tá certo? Então a forma tem muito a ver com o que aquela célula faz, tá? Mas mesmo tendo várias formas diferentes, a gente tem algumas características em comum. Uma delas é a presença da membrana. Então o que é a membrana? Membrana é como se fosse a pele da célula, tá certo? É essa camada mais externa aqui, ó, que tem uma função muito importante que é separar as coisas de dentro da célula das coisas que estão do lado de fora da célula. Que nem a sua pele. Sua pele não mantém os órgãos todos dentro de você e separa da piscina, tá certo? Então, essa região dentro da célula é o que a gente chama de citoplasma. E quando a gente fala que o ser vivo é 70% água e tal, a gente está falando que esse citoplasma é muito rico em água, tá? Não é que esse 70% da água do corpo humano está nas veias, nas artérias. Elas estão nas células, tá? Esse citoplasma, além da água, ele tem um monte de organelas boiando não, um monte de organelas espalhadas dentro dele. E essas organelas a gente vai estudar em mais detalhe nas próximas aulas, tá? Outra coisa que existe dentro da célula é o nosso material genético. Então todo ser vivo, ele precisa ter material genético, que no nosso caso é o DNA, tá certo? Então esse DNA, ele pode ficar em dois formatos.
ou ele fica protegido numa região chamada núcleo, ou ele fica no citoplasma mesmo. E isso define se a célula ela é uma célula eucarionte ou se ela é uma célula que a gente chama de procarionte, certo? Então vamos lá. O que é uma célula eucarionte? É eu guardar o meu DNA dentro de um cofre. Olha aqui, ó. O DNA está escondido, ele está protegido. Então esse DNA está dentro de uma outra membrana. Eu tenho a membrana de fora e eu tenho uma membrana de dentro, tá certo? Essa membrana que fica dentro da célula, numa região bem mais específica, essa membrana a gente chama de carioteca, tá certo? E essa carioteca, ela forma o núcleo, que é uma região dentro do citoplasma que vai isolar o DNA e vai formar uma região própria onde o DNA fica protegido, tá certo? Esse é o benefício, a gente tem maior proteção. Então, qualquer vírus que conseguir passar pela membrana de fora não vai direto para o DNA, ela vai precisar vencer essa outra membrana. E isso permite que eu deixe no citoplasma várias substâncias que matam o DNA, para elas pegarem o DNA do vírus e descer a porrada nele, tá certo? Como o meu DNA está protegido, eu ter essas substâncias não me afeta, então não tem problema, tá? Qual que é o contra? Porque tudo tem um preço. A leitura é mais lenta. Ou seja, se o meu DNA está protegido aqui dentro desse cofre e as organelas que leem esse DNA, que vão usar esse DNA para fazer as coisas, estão aqui fora, tem um delay aí nessa transferência de mensagens. A gente vai ver como é que lê o DNA mais para frente, tá bom? Agora, quem que são os procariontes? São aqueles que têm o DNA disperso no citoplasma. Repare que essa bactéria aqui, ó, ela tem o DNA, já está aqui no citoplasma direto, ó, não tem nenhuma membrana protegendo, certo? Isso que está aqui fora é a membrana externa, tá? Essa membrana ausente, ou seja, esse DNA direto no citoplasma, ele não fica solto, ele fica preso num pedacinho da membrana, tá certo? Mas o fato dele estar em contato com as organelas tem seus lados bons e seus lados ruins. Qual que é o lado bom? O lado bom é que a leitura é muito rápida, tá certo? Porque todas as organelas podem ir direto no DNA lá e ler ele ao mesmo tempo. Não tem esse negócio de pegar, transportar a mensagem para ler aqui, tá? O lado bom disso é porque a bactéria, tem bactéria que tem vida de 20 minutos. É o tempo que ela vai ficar viva entre ela nascer, copiar e fazer 2 células novas. Tá? A gente vai ver isso com calma depois. Qual que é o problema disso? É que como esse DNA está direto no citoplasma, os vírus podem entrar nele com mais facilidade, tá certo? E eu não posso colocar qualquer substância aqui para destruir DNA. Tem que ser algumas substâncias mais específicas. A bactéria tem proteções contra isso? Tem, mas é porque o DNA dela é um pouquinho diferente, tem todo um lance aí, tá? Mas o fato de você ter a ausência da outra membrana faz com que esse DNA fique mais vulnerável. Como é que as bactérias sobrevivem, então? Elas sobrevivem pela bruta quantidade de bactérias que tem. Então, se você é capaz de se duplicar a cada 20 minutos, o fato de você perder metade disso para vírus não é um problema tão grande, tá certo? Bom, porque daqui a 20 minutos você dobrou tudo de novo e recupera todo mundo que você perdeu. Então é uma corrida contra o tempo, tá? Bom, então essa é a diferença entre eucarionte e procarionte. Se eu guardo o DNA no núcleo ou se eu deixo o DNA no citoplasma. Tudo bem? Vamos lá. Entre as células eucariontes, somos nós, gente. Eucarionte são os grandes seres vivos, tá? Procarionte é a bactéria e um outro domínio chamado arqueia, que a gente vê com calma no 3º ano. O importante é, tanto os animais quanto os vegetais são eucariontes, ou seja, nós guardamos nosso DNA no lugar seguro, tá? Só que existem algumas diferenças importantes entre a célula da planta e a sua. A célula da planta, ela tem várias adaptações que você não tem. Já se perguntou como é que uma planta consegue ter 50 metros de altura se ela não tem esqueleto? Como é que ela fica em pé? Tá certo? Ela fica em pé porque cada célula dela não tem a membrana do lado mais externo. Tem alguém que está mais para fora ainda, que é essa parede celular. Essa parede celular é uma coisa rígida, tá? Não é um cimento, mas é quase. Então é uma estrutura bem forte, que fica do lado de cada célula
e ela dá sustentação para a planta, porque todas as células ficam bem definidas. Por isso que o tronco é duro, tá certo? Além de dar sustentação para a planta, ela protege contra uma coisa chamada osmose, que a gente vai ver na próxima aula, que é o fato da água querer entrar demais na célula e inchar ela, ou querer sair. A gente vai ver isso com calma na próxima aula, tá? Mas essa parede aqui faz com que a célula fique protegida contra essa osmose, tá? Além disso, a planta tem uma coisa que ela faz que a gente não faz, que é a fotossíntese. Ela faz essa fotossíntese porque ela tem uma organela específica para isso, tá? Essa organela é o cloroplasto. É uma organela que ela tem uma substância que é capaz de absorver a energia da luz, e aí a organela vai usar essa energia absorvida para montar a reserva de energia química, que é o açúcar, tá certo? Então toda essa captura de luz, que é feita usando o pigmento clorofila, que é uma tinta clorofila, ela vai ser feita nessa organela chamada cloroplasto. Tudo bem? Então, o fato da planta conseguir fazer fotossíntese e você não, é porque ela tem essa organela que funciona como se fosse um painel solar. Tá? Além disso, a planta ela é muito fácil de você perceber, porque ela tem essas bolsas gigantes de água. Tá certo? Como a planta não é capaz de ir em busca de água, ela sempre vai tentar captar e manter reservas para o dia de amanhã, que ela não sabe, tá? Então esses vacúolos, eles são uma grande marca aí das plantas também, tá? Então a diferença entre animal e vegetal. Quase tudo que o animal tem, a planta tem. E ela ainda vem com alguns pacotes extras. Ela tem essa parede celular, ela tem esses cloroplastos para fazer fotossíntese, a parede para manter ela dura, e esses vacúolos para guardar água para os dias que deu seca. Bom, pessoal, vamos cortar essa aula por aqui, porque agora vai entrar num outro tema, mas vamos manter só essa parte por enquanto. Façam as perguntas que vão vir no formulário, tá? Essa semana já estou mandando junto com o vídeo, mas a partir da semana que vem, o vídeo e o formulário vão em momentos separados, tá certo? Cada um na sua aula. Essa semana, como ficou tudo meio atropelado, vai todo mundo junto, beleza? Qualquer dificuldade com o formulário, manda mensagem no grupo, manda mensagem no privado, a gente dá um jeito. Certo? Tchau!